E olha só, no meu amado e armado Rio de Janeiro, uma mulher foi arrastada por um ladrão de moto numa tentativa de assalto em plena luz do dia. Mais um capítulo aí do Teatro do Absurdo, mais um capítulo de selvageria, de desumanidade total. Parece, enfim, mentira, mas esse é o nosso Brasil, é o Brasil em 2024, é o Brasil real que o Morning Show sempre faz questão de expor, né, e de evidenciar aqui. David, que história é essa? Bom, esse caso aconteceu no Leblon, o Marinho. A mulher ela é DJ, estava voltando do trabalho para tomar café da manhã, e aí passou o bandido de moto, tentou levar a bolsa dela, mas o que chama a atenção é que ela disse que grudou na bag que tinha a bolsa, porque era o material de trabalho dela, que ela disse que trabalhou a vida inteira para conseguir realmente alcançar aqueles materiais. E aí o bandido tentou levar isso, ela acabou segurando e por isso foi arrastada. Um caso que choca realmente, porque não tem mais horário, né, para que os assaltos sejam realizados no Rio de Janeiro. Não, chocante. Eu acho que, se não me engano, ali é nas principais vias ali do Leblon, a Avenida Ataúfo de Paiva, se não me engano, Pepe. E, assim, choca. As imagens realmente são... É uma mulher desesperada ali, agarrada como se fosse o próprio filho ali nos pertences dela, né, e sendo ali levada como se fosse quase uma boneca de pano ali pelo asfalto. E, enfim, assustador realmente para todo mundo que já vai estar nos ouvindo também. Mas, enfim, vamos lá. Aninha, realmente flagrante aqui, violento. A gente se sensibiliza porque existe um desespero tão grande nessa mulher que ela arrisca a própria vida por conta desses materiais. E de fato, se ela perde esses materiais... Estamos de volta agora sim, em definitivo. Todo mundo da rádio sintonizado aqui na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show está de volta. E a gente segue repercutindo aqui um caso assustador. Uma DJ no Rio de Janeiro, ali no coração do Leblon, sendo arrastada quase como uma boneca de pano, ali agarrada nos seus pertences, ali por um ladrão numa moto. Sempre o homem numa moto, né? Já virou, enfim, um conceito aí da sociologia brasileira. E é uma desgraça, né? A bandidagem aí perdendo a noção do perigo completamente e fazendo suas vítimas, mas mostra aí que o pessoal também não vai aceitar passivamente essa maldade toda. Não é isso, Aninha? O grande problema é que o não aceitar passivamente traz a ela mais riscos ainda, né? Em especial a integridade física, porque ela provavelmente se machucou bastante sendo arrastada da forma que foi. Mas você vê o desespero, a situação que as pessoas estão hoje no Brasil, que elas precisam, assim, nem comento sobre tantos crimes, mas a pessoa se coloca nessa situação de mais perigo ainda pelo desespero de pensar o que vai acontecer com ela se ela realmente perder o que tem dentro daquela bolsa, o que tem dentro daquela mala. Então fica é assustador o sentimento de revolta, porque você vê a situação em que as pessoas estão hoje. O desespero dessas pessoas, sim, como elas estão assim, né? Trabalhando no almoço para pagar o jantar e se submete a isso porque tem medo de perder tudo que conquistou na vida toda. Mas nesse caso, a atitude dela, realmente o bandido não conseguiu levar nada. Mas é uma atitude perigosa, realmente. Não, ele poderia ter tirado uma arma e atirado nela. Irmão, o cotovelo dela deve estar ralado em carne viva, não está escrito. Não é isso, Pepe? Tem uma questão anterior. Imagina o seguinte, gente. O material de trabalho dela, a sustentação da vida dela, estava naquela bolsa. Ela era DJ, possivelmente trabalhou muito tempo para conseguir comprar o seu set, né, para poder tocar e ganhar o seu trocado. E aí, por um instante, ela via a possibilidade de perder tudo. Não é perder só bem material, é perder a condição de trabalhar, perder a condição de sustentar a sua família e de sustentar por meio de um roubo desse, que ocorreu, né, na zona sul do Rio de Janeiro, pelo que você falou, Marinho, em plena luz do dia. De manhãzinha. Então, ou seja, é um absurdo o que aconteceu, né? De manhãzinha. É um absurdo o que aconteceu. E esse caso, na minha opinião, é muito mais grave. Não vou dizer muito mais grave, não vou também colocar gravidade, né, nos casos que a gente vem noticiando aqui. Mas é um caso muito grave, porque não só porque rouba uma pessoa, né, em plena luz do dia, sem nenhuma segurança, nenhuma polícia ali, né, como rouba o sustento da pessoa que estava usando aquilo lá para poder ganhar vida, né? Então, realmente, é algo realmente que fico transtornado e fico extremamente incomodado com a situação. Para quem chegou do rádio agora, né? Eu acho que é importante a gente salientar a imagem. A mulher estava caminhando pela calçada, passa um motoqueiro, tenta levar a bag dela com os instrumentos de trabalho, já que ela é DJ, estava retornando, inclusive, do serviço que ela tinha feito em direção a tomar café da manhã.
e aí acabou sendo arrastada porque ela segurou essa bag para tentar evitar o roubo. E conseguiu, com isso, evitar o roubo, mas deve ter se machucado bastante, e essa cena aconteceu no Leblon, no Rio de Janeiro. No Leblon, área nobre, ali o coração da Zona Sul. Não, e arrastada, você está até sendo generoso na descrição aqui. Ela é, assim, arremessada no ar, ela quase que voa ali, ela fica num voo plano ali, no momento onde ela é simplesmente ali, enfim, parece uma boneca de pano, como eu coloquei. É muito chocante. Agora, é muito chocante. Eu duvido que você, do outro lado, já não teve essa sensação de estar ali. Claro que hoje em dia, todo mundo que tem enfim, o privilégio de ter um smartphone, claro que tem a famosa nuvem que dá uma certa cobertura para a gente não perder absolutamente tudo. Mas um computador ou qualquer equipamento ali que depende de um hardware, aí realmente, eu quando já andei com o meu computador por aí nas ruas, fico segurando 10 vezes mais forte. Mas ela citou até esse exemplo para a polícia. Ela disse que se fosse um celular, até não seria tão lesivo para ela. Mas se tratava de material de trabalho, como o VP enfatizou. Então, assim, realmente é instrumento de trabalho dela. Que ela deve ter comprado depois de ter separado muita grana, depois de muito tempo. Deve estar comprando ainda. Exato. Eu acho que o PP foi Mas não fala, a gente termina. Ao traduzir a dimensão humana, né, do que aquilo significa para a própria sobrevivência dela, comprado com fruto de muito esforço e trabalho. E aí tem a dimensão contextual ainda, porque esta cena ocorre quando ela está voltando do trabalho, ou seja, a pessoa já está cansada depois de ter trabalhado, de ter ralado e dado duro para conseguir o seu sustento, e ainda tem que passar por uma cena absurda, uma violência descomunal como essa. É um negócio aterrador. Enfim, falando em negócio aterrador, falando em cenas inacreditáveis e inaceitáveis, a gente vai diretamente para Joinville, nossa querida Joinville, Santa Catarina, evidentemente, porque parece, meus amigos, que a intolerância entre os seres humanos parece estar atingindo níveis, assim, insustentáveis, sinceramente, parece não ter fim. Isso porque, para vocês terem uma noção, uma enfermeira foi xingada e agredida fisicamente enquanto estava ali realizando o seu trabalho, cumprindo o seu compromisso profissional ali por um paciente dentro de um hospital em Joinville. E o nosso repórter, o Marcos Pereira, diretamente da cidade de Joinville, traz mais informações. Bom dia, Marcos. Que história é essa? Onde foi e em que contexto isso sucedeu? Bom dia. Ô Marinho, bom dia, meu caro. Prazer falar contigo, falar com todos que nos acompanham no Morning Show. Esse é um daqueles casos que causam revolta, com grande indignação. Aconteceu aqui em Joinville, como você bem disse, interior de Santa Catarina, a maior cidade catarinense, e foi dentro de um hospital particular. Como é que iniciou essa história? Um homem foi fazer o atendimento, teve ali em algum momento, uma enfermeira precisou retirar sangue deste paciente. Na hora de retirar os equipamentos ali, colocar um acesso e tudo mais, ficou sangrando um pouco. O paciente não gostou, se alterou de toda a situação e começou um xingamento verbal contra essa enfermeira. Outros pacientes que estavam no mesmo local pegaram o celular e começaram a gravar. Por quê? Era nítida a agressão verbal. Só que chegou em um momento que o homem partiu para agressão física. Em razão disso, seguranças foram chamados, a segurança do local e, obviamente, que a polícia militar também. A gente não pode reproduzir os áudios dessa agressão verbal e física porque são palavras de baixo calão, são palavras de desrespeito com a profissional que estava ali. Bom, confusão feita, o que aconteceu? A polícia militar foi chamada. Quando a PM chegou, esse homem já tinha saído do local, mas ele foi preso em flagrante minutos depois. Aliás, a justiça decretou prisão preventiva dele, enquanto a Polícia Civil investiga todo esse caso, que teve uma repercussão muito negativa. O hospital se manifestou, enviou nota, inclusive, aqui para a Jovem Pan Joinville. O hospital lamentou o ocorrido, disse que todos os envolvidos, a enfermeira, as pessoas que estavam ali trabalhando, passam bem. Boletim de ocorrência foi registrado e este caso já está com a Polícia Civil, que está investigando as circunstâncias deste atendimento e também das agressões verbais e físicas. O Conselho Regional de Enfermagem aqui de Santa Catarina também se manifestou, emitiu uma nota, aliás, repudiando totalmente esse ataque e afirmou que está tomando todas as medidas cabíveis para auxiliar a instituição
e auxiliar também esta profissional que foi agredida com soco, com chutes dentro de um hospital enquanto trabalhava em uma rede particular de saúde aqui em Joinville. Repito a informação, o homem que foi gravado no vídeo está preso preventivamente. A gente vai monitorar, acompanhar e trazer as informações para você aqui nos próximos dias. Bom, meu querido Marcos Pereira, obrigado pela informação. Não poderia ser diferente. Situação surreal, aqueles mais responsáveis por cuidar do mais básico da nossa saúde serem expostos a esse tipo de situação. É o fim da picada, sinceramente. Eu acho que todo mundo aqui, evidentemente, e qualquer um que tiver bom senso mínimo, né, respeito ao próximo, vai fazer eco aqui e assinar embaixo as próprias palavras do Conselho Regional de Enfermagem, que disse que, muito além, não bastasse as cargas horárias excessivas, remunerações insuficientes, todas as dificuldades que a profissão da enfermagem enfrenta, ainda tem que lidar com esse malandro aí, com aquela... As imagens são realmente chocantes, o sujeito chega de sola, só para o pessoal que está na rádio ficar bem contextualizado, chega de sola, já vai descendo ali um murro para cima dessa enfermeira e mostra a covardia absoluta e que ele realmente sinta o peso da lei, assim como essa enfermeira, lamentavelmente, teve que sentir o peso dessa mão, dessa pata desgraçada desse sujeito aí. Não, e tudo porque saiu um pouco de sangue, né, da pessoa. Quem nunca foi em um hospital ou realizar algum exame e o enfermeiro acabou errando a veia, gera uma roxidão na região. Isso é mais comum do que se pensa. É um erro que, assim, é comum. Acontece com frequência. A gente que é profissional da área da comunicação também eventualmente erra. Então, é um erro que acontece, pode acontecer com qualquer pessoa e nada justifica a agressão. Caso ele tivesse alguma queixa, ele que procurasse a secretaria e a administração do hospital e não necessariamente partisse para a agressão de uma profissional que está ali há horas trabalhando, muitas vezes fazendo plantão de 12 horas, de 36 horas, de 24 horas, aliás, como muitos enfermeiros fazem, para depois conseguir a folga e ser agredida dessa forma. Então é um absurdo isso que aconteceu em Santa Catarina, mais especificamente em Joinville. E é o seguinte, meu irmão, muito além, antes de ser enfermeira, ela é mulher. E desculpa, qualquer homem que não é para, enfim, querer... É o mínimo, pô. Você aprende isso aí desde o berço, de você jamais... Por mais provocado que você seja, dar tocar um dedo no fio de cabelo de uma mulher e não há palavra que ela possa ter dito, que evidentemente não foi o caso, que possa justificar uma loucura dessa. Então, realmente que esse sujeito aí enfrente as consequências de forma exemplar, para dizer o mínimo.